Abra a tua Bíblia aí comigo, ou teu celular no aplicativo da tua Bíblia. João capítulo 2, versículo 12 ao 17. João capítulo 2, versículo 12 ao 17. Para quem tem familiaridade com a Bíblia, é um versículo bastante conhecido. A palavra do Senhor fala o seguinte: João capítulo 2, versículo 12 ao 17. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Sabe, eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde, e eu estava pensando, o que você ama, você protege. Aquilo que você ama, você protege. Eu sei que todos nós aqui gostamos do celular, sim, todos nós gostamos do celular. E você não deixa o seu celular em qualquer lugar, correto? Cara, se você não sai para a rua, eu vou deixar o meu celular em qualquer lugar. Por quê? O que você ama, você cuida, você zela. E é muito explícito isso na vida de Jesus sobre a casa de Deus. E o amor, ele sempre vai nos levar a uma atitude, tá comigo? O amor, ele sempre nos conduz a uma atitude. E nessa noite eu tenho 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é: não despreze aquilo que Deus confiou a você. Deus nos deu muitas coisas. Talvez você aqui nessa noite possa pensar que Deus não te deu algo, mas Deus depositou muitas coisas na sua vida. Então, a partir do momento que você já tem esse pensamento que Deus não te deu nada, você já está desprezando. Porque se você talvez não imagina que Deus te deu um dom ou algo específico, eu acredito que simplesmente o que a palavra do Senhor nos diz lá em Gênesis, que o Senhor nos fez a sua imagem, a sua semelhança, já é o suficiente para nós nos alegrarmos. Então eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E uma história que me chama muita atenção na Bíblia sobre esse assunto de nós não menosprezarmos é a história de Esaú, que está lá em Gênesis 25, 32 ao 34. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Sabe, no Antigo Testamento, ser primogênito, e não somente no Antigo Testamento, eu acredito que até hoje ser primogênito é uma bênção. Tanto é que a palavra de Deus fala que Jesus, ele é o primogênito entre os mortos. E Esaú, ele tinha esse direito, era algo muito importante. Tanto é que a palavra do Senhor diz que Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E é tão interessante que a palavra de Deus fala que ele desprezou aquilo por um prato de comida. Quantos de nós já tivemos fome? Todos nós temos fome todos os dias. Agora imagina que você tem algo muito importante e você trocar por causa de um prato de comida. Sei lá, você talvez nunca jejuou, mas talvez você já ficou um dia inteiro sem comer por um dia corrido. Quantos já ficaram? Sei lá, você só foi almoçar às 6 horas da tarde porque o dia foi muito corrido? Levanta as mãos. Sério que não são todos? Então vou orar para o seu dia ser mais corrido, em nome de Jesus.
Então eu já fiquei várias vezes sem comer, não porque eu estava em consagração, mas sei lá, pelo dia corrido mesmo. Agora imagina, Esaú diz que ele estava quase morrendo, e é uma expressão que muitas vezes nós até falamos isso, né? Nossa, estou quase morrendo por causa disso, não é verdade? Né? Os meus 2 filhos sempre falam isso: pai, eu estou morrendo de fome. Tá nada, cara, comeu tem meia hora. Então imagina, a palavra do Senhor não pontua qual foi a última vez que Esaú tinha feito uma refeição. E vamos ser bem sinceros, porque isso nos dá margem. Vamos pensar que Esaú estava 6 horas sem comer. Cara, isso não mata ninguém ficar 6 horas sem comer, tá ligado? E Esaú, ele menospreza aquilo que Deus havia colocado na sua vida. E ele trata a primogenitura como algo comum. E para o Senhor, quando Ele deposita algo em nós, e nós não somos fiéis, tratamos algo comum, isso para Deus soa como menosprezo. Então, algo que eu medito muito sobre essa palavra, que conecta com a parábola dos talentos. Quando o Senhor diz que Deus, quando aquele Senhor entregou 1, 2 e 5 talentos, e a palavra do Senhor fala que aquele que recebeu 1, ele tinha medo, ele não multiplicou. E algo que eu tenho sempre pensado é: se eu tenho zelo, se eu tenho temor, se eu tenho cuidado, eu preciso multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então nessa noite o que eu quero te encorajar não é somente sobre a história de Esaú, sobre perda, mas o que eu quero te encorajar é: se você não tem multiplicado, você também está fora da vontade de Deus. Porque tudo que Deus fez, Ele deseja multiplicar. Lembra quando Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero fazer você pai de muitas nações. Jesus vem aqui na terra e deixa 12 discípulos. Quando Deus, Ele cria o homem, Ele abençoa para eles serem férteis. Sabe, Deus nos chamou para nós multiplicarmos. E Deus também nos chamou para nós termos zelos, para nós termos temor. Eu gosto muito da história de Sansão, porque Sansão me ensina muito, muito mesmo. Porque hoje você pode estar vivendo uma vida gloriosa daquilo que você plantou no passado, como se fosse um saldo de conta bancária, amém? Quantos tem 1 milhão na conta bancária aqui? Diga amém. Nossa, cara, eu pensei que ia ter pelo menos umas 15 pessoas aqui. Então imagina, você tem 1 milhão na sua conta corrente nessa noite, glória a Deus, amém? E aí você vai usando, correto? Você vai usando. Se você não depositar mais, se você for uma pessoa inteligente, o que vai acontecer? Vai acabar, correto? Sim ou não? E aí você começa a usar e você nem vê o saldo de conta corrente. Mas aí um dia o gerente te liga. Assim, ó, teu saldo aqui está 200 mil negativo. 200 mil negativo. Mas como assim? Eu tinha 1 milhão. Ele falou assim: cara, mas você gastou 1 milhão e 200, então significa que agora você está 200 negativo. E Sansão, ele era essa pessoa que vivia com Deus, tinha visto muitos milagres, até que ele se conecta com uma mulher que não era para ele se conectar. E aquela mulher tenta persuadir, vocês sabem da história. E em Juízes 16, 20 tem algo que me chama muita atenção. Quando Dalila fica conversando com ele, e ele se rende e realmente conta o segredo. E aí em Juízes 16, 20 diz o seguinte: ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Me marca muito essa parte, porque Sansão ficou brincando. Ele falava: não, se você me amarrar, cara, minhas forças vão acabar. Então ele perde o zelo pelo voto que ele carregava. Ele não poderia cortar os cabelos. Eu tinha um voto de Nazireu. E ele perde esse temor, ele fica brincando, ele fica zombando. Sabe algo que Sansão me ensina? Que eu não posso ficar brincando com as coisas que o Senhor depositou na minha vida. Sabe, o zelo é um antídoto para você permanecer no propósito. A palavra do Senhor fala que um abismo chama outro abismo.
Quantas pessoas que eu já vi, pessoas de Deus, pessoas que amavam o Senhor, e hoje elas já não caminham com o Senhor, porque elas foram fazendo pequenas concessões. Eu acredito que a história que nós lemos aqui no início, em João capítulo 2, versículo 12 e 17, sobre esses cambistas, as pessoas vendendo algo aqui na casa do Senhor, eu acho que eles não começaram esse comércio da noite para o dia. Está comigo? Eu acredito que eles foram de forma progressiva. Sabe, quantas vezes nós abrimos os olhos e às vezes nós nos encontramos longe com Jesus e nós pensamos que isso aconteceu da noite para o dia. Não, isso não aconteceu da noite para o dia. Tudo na nossa vida é forma progressiva. Assim como se encher de Jesus, ele não vem da noite para o dia. Isso requer renúncia. Você renuncia algo hoje, você renuncia algo amanhã, você vive de forma piedosa, e quando você abre os olhos, você percebe, cara, eu tô tão cheio de Deus. E às vezes quando você não está lendo a palavra de Deus, mas agora você começou a meditar, você começou a ser fiel, e você vai lendo um mês, vai lendo 2 meses, vai lendo 3 meses, nada acontece. Mas um dia você está conversando com o irmão, um dia você está evangelizando alguém, e do nada sai uma palavra, e você pensa, cara, como é que sai essa palavra? Então essa palavra, ela não sai do nada, ela vem de uma vida que tem se entregado numa última estação para o Senhor. Então muitas vezes nós pensamos que Deus, ele sempre está fazendo algo do nada. Sim, Deus pode fazer algo a partir do nada, né? Deus cria o mundo a partir do nada, através de sua palavra. Esse verbo bará da criação Deus fez algo a partir do nada. O nosso Deus, ele pode fazer surgir qualquer coisa aqui a partir do nada. Mas algo que nós precisamos entender nós precisamos ter zelo no nosso coração. Zelo pela presença de Deus. Zelo por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Zelo é cuidar daquilo que o Senhor tem nos entregado. E como eu mencionei da parábola dos talentos, tudo aquilo que você é fiel, o Senhor te coloca em novos lugares. Eu gosto muito de Salmo 18, 25, que a palavra do Senhor fala que ao fiel o Senhor se revela fiel. Sabe, todas as áreas da sua vida que você for fiel, você vai acessar lugares que você jamais imaginou. A fidelidade, ela te coloca em lugares que você jamais pensou, porque você está cuidando daquilo que o Senhor colocou na sua vida. O segundo ponto que eu quero compartilhar nessa noite é: o zelo exige posicionamento. Em João 2,17 que nós lemos, o zelo pela tua casa me consumirá. A palavra consumir significa algo intolerável. Então, Jesus, ele se posiciona mediante uma situação que não agradava o coração de Deus. Sabe, nós não podemos ser passivos às situações que nos acontecem. E quando eu estou dizendo passivo, eu não estou falando que você vai sair daqui, vai comprar um chicote e vai agora passar chicoteando todo mundo na rua, está comigo? Mas o que eu estou dizendo é que essa expressão de Jesus significava temor, significava um posicionamento da parte dele. A palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios que quem ganha a alma sábio é. Então, muitas vezes, o seu posicionamento, ele não vai vir de um grito, ele não vai vir de um chicote, ele vai vir de uma sabedoria. E essa sabedoria, muitas vezes, não é o que é adquirida da noite para o dia. Todo mundo sabe da história de Salomão, que ele foi um rei muito sábio, mas a palavra do Senhor fala que Deus aparece para ele depois de ele ter oferecido 1000 sacrifícios. Todos nós queremos ter sabedoria, mas nós não queremos entregar aquilo que Salomão entregou. Todos nós queremos ser prósperos, mas nós não queremos pagar o preço. Esses dias, a pessoa estava aqui subindo a escada, e aí nessa última estação eu tenho me dedicado bastante para cuidar do meu corpo. E aí a pessoa virou para mim e falou assim: pastor, tem como orar por mim? Eu quero muito fazer academia, quero muito fazer alguma coisa.
E eu falei, cara, eu vou orar por você, cara. Eu vou orar por você, eu vou te dar uma palavra de conhecimento. Aí eu coloquei a mão na cabeça dele e falei o seguinte: Deus, eu declaro, Senhor, que toda preguiça saia dele, em nome de Jesus. Amém. Eu falei, pastor, você orou? Orei, cara. Porque tu é um preguiçoso, é por causa disso que você não está cuidando do teu corpo. Então, todo o zelo, ele exige posicionamento. Sabe, tudo que nós não temos vivido muitas vezes na nossa vida é porque nós não temos posicionado. Está entendendo comigo? Lucas, eu quero tanto viver mais de Deus. Cara, será que isso é verdade mesmo? Eu lidero a torre de oração e aí vocês sabem, a gente tem 168 horas para preencher na semana. E a gente está sempre mandando mensagem para as pessoas: cara, tá tudo bem, tu não liderou o horário essa semana, cara, tá corrida essa semana. Assim, cara, tu não tem 1 hora de 168 horas. Cara, fala para você mesmo, mas não fala para mim não, é feio, cara. Então, aquilo que nós queremos viver no Senhor exige posicionamento. Estava aconselhando uma pessoa essa semana, eu estava falando, cara, Deus tem tanto para você, Deus tem mais de Deus para você. Aí eu falei assim, cara, eu não estou entendendo, tem como... Eu falei assim, pastor, tem como você me explicar melhor? A gente estava conversando via WhatsApp. Assim, cara, você precisa se posicionar, cara. Você só vai ter respeito das pessoas a partir do momento que você se posiciona. A palavra do Senhor fala que Jesus, lá em Lucas 2,52, que Jesus crescia em graça e estatura, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Sabe, então, um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus, ele cresce diante das pessoas. E ele não cresce para controlar, mas ele cresce para servir. E isso vem de posicionamento. Sabe, isso vem de uma postura de você ouvir algo e você não posicionar. Sabe, de uma piada maldosa que as pessoas fazem e você sorri junto com ela. Lucas, eu não falei nada, mas, cara, a sua postura, a sua falta de posicionamento inibiu aquela pessoa de saber realmente o que você carrega. Então, o que eu quero te dizer? O que eu quero te encorajar nessa noite? Que a partir de hoje você se posicione de acordo com aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu acredito que, se não todos, quase todos nós sabemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, muitas vezes, sabe o que nos falta? Nos falta posicionar, nos falta agir. E isso muitas vezes vai nos custar algo. Eu acho muito interessante quando a palavra de Deus fala sobre Jesus, sobre quando ele estava a caminho da sua morte. Jesus sabia que o negócio não ia ficar legal, tanto é que ele chama os seus discípulos. Jesus sabia que estava difícil, tanto é que ele ora para Deus pedindo o que? Para passar aquele momento, para passar aquela situação. Mas Jesus viu que aquilo lá não seria possível. O que Jesus faz? Ele desistiu da cruz? Não, o que Jesus fez? Jesus enfrentou a cruz. Sabe quantas vezes nós não temos vivido aquilo que Deus tem para nós, porque nós temos desviado o caminho que o Senhor tem nos proposto. Eu não estou falando desviar para ir para o mundo, mas eu estou falando desviar daquilo que realmente o Senhor tem para as nossas vidas. Nós muitas vezes nós estamos vivendo, nós não estamos pecando, nós não estamos envergonhando o Senhor, mas nós estamos fora daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o que eu quero te encorajar nessa noite é, não importa o que acontecer com você, cara, você precisa se posicionar. E eu gosto muito da história que está lá em Números 25, 6 ao 13. A palavra do Senhor fala: um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choraram à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas,
pois foi zeloso com o mesmo zelo que eu tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e os seus 2 descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Nessa passagem, eu acho que por 4 ou 5 vezes é mencionada a palavra zelo. Olha só, um israelita trouxe uma mulher de outro povo. E olha que interessante, muitos tiveram uma atitude nobre, porque sabiam que aquilo era errado, sim ou não? A palavra de Deus fala que a comunidade de Israel, o que a comunidade de Israel fez? Fez algo nobre. O que eles fizeram? Eles choraram. Mas chorar não significa agir. Está comigo? Mas Finéias, ele tinha zelo. A palavra, Deus fala que Finéias tinha zelo. Ele pega uma lança e fala assim, cara, esse cara não vai contaminar o meu povo. Ele pegou e assassinou aquele israelita com aquela midianita. Vou repetir nessa noite. Você não é para comprar uma lança. Você não é para matar alguém. Está comigo? Amém? Glória a Deus. Você não vai comprar uma arma. Brincando. Mas aquela situação apontava para o temor do Senhor. Finéias era um homem cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, você não permite que as situações à sua volta estejam fora daquilo que o Senhor planejou. Você é uma pessoa que traz o reino de Deus onde você está. Então você não é uma pessoa chata, mas você é uma pessoa que se posiciona por aquilo que é correto. Você não é uma pessoa omissa. Você é uma pessoa corajosa. Lembra, eu estava orando aqui antes de nós transicionarmos para a palavra. O Espírito Santo me fez lembrar dessa passagem, que nós como jovens, nós somos fortes, nós já vencemos o maligno. Nós não somos fracos, nós não temos o espírito do medo, mas nós temos o espírito de coragem. Sabe, nós podemos enfrentar toda e qualquer situação. O Senhor nos chamou porque nós somos fortes. Sabe, os jovens, eles são a expressão da força de uma igreja. Os anciões podem apontar para a sabedoria, mas quem são as pessoas fortes de uma igreja são os jovens. Porque nós estamos na melhor fase da nossa vida, nós estamos com tempo, nós estamos com força, nós temos muitas vezes disponibilidade de tempo. E quando você casa e tem 2 filhos, diminui um pouco dos tempos. Reduz pelo menos uns 30% do seu tempo. Então, para quem está solteiro aqui ainda, você tem talvez 30% de tempo a mais que eu. Não que você não vai glorificar a Deus casado, mas que você pode se doar muito mais para o Senhor. E o que eu estou aqui nessa noite para te encorajar é, cara, não importa o que te acontecer na segunda-feira, o Senhor me chama, o Senhor te chama para nós nos posicionarmos. Sabe, não permita que as situações à sua volta, cara, qualquer situação que você passe sem você se posicionar. Porque à medida que você vai se posicionando, as pessoas vão começar a te respeitar como alguém que carrega os céus. Se alguém faz uma piada do seu lado, se alguém faz um comentário do teu lado, se você tem uma oportunidade para falar de Jesus e não fala, você está sendo uma pessoa omissa. Você não está sendo uma pessoa corajosa. E Deus não tem isso para a sua vida. E para nós encerrarmos essa noite, meu terceiro ponto é: sua atitude dá peso à sua voz. E depois dessa situação que, olha só que interessante, Jesus faz essa situação de derrubar as mesas, derrubar tudo. E ao versículo posterior, a palavra de Deus já está falando o seguinte, lá em João 2, 18, 23, é muito engraçado. A palavra de Deus fala: então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isso? Os cambistas ficaram revoltados, falaram: cara, tu vem aqui, derruba tudo. Com que autoridade você pensa que você vem aqui para você bagunçar o nosso comércio? E Jesus lhe respondeu: destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falara era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram
do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Sabe, você não precisa somente se posicionar, mas você precisa ser alguém que posiciona, que tem autoridade. Uma das orações que eu mais faço na vida, que eu mais quero e gosto muito de orar isso. A palavra do Senhor fala que tudo que nós ligarmos aqui na terra, se ligar nos céus. Eu sempre tenho pedido a Deus assim: Deus, eu quero chegar no nível de ligar tudo que eu quiser aqui na terra e ligar nos céus. Porque o Senhor me garante isso, que tudo que eu ligar na terra, eu vou ligar nos céus. E Jesus era essa pessoa que tudo que ele declarava acontecia. E o que eu quero te encorajar nessa noite é não ser somente alguém que se posiciona, mas alguém que se posiciona com autoridade. E essa autoridade dessa atitude da peso à sua voz, cara, ela não vem da noite para o dia. Eu sempre digo isso e com toda sinceridade, cara, eu respeito muito, mas respeito muito pessoas que têm autoridade em Deus. Porque eu sei que essa autoridade não foi conquistada da noite para o dia. Cara, ninguém conquista a autoridade em Deus da noite para o dia. Se você vê alguém, cara, que quando ora, os céus respondem, quando alguém ministra e você sente a presença de Deus, cara, quando você vê alguém que abre a boca, fala assim, cara, esse cara abriu a boca, cara, e parece que esse cara tá tão cheio de Deus que tá até me deixando nervoso de tanto céu que esse cara tem. Essa pessoa, ela não adquiriu isso da noite para o dia. Eu gosto muito quando a palavra do Senhor está falando lá de Jesus, lá no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é muito incrível. Mas você vai parar para perceber, né? Mateus 5, 6 e 7. Cara, não são coisas assim estrondosas. Tá comigo? Não estou falando que eu não tenho temor ao Senhor. Mas quando você lê Mateus 5, 6 e 7, você vai lá no Sermão das Bem-aventuranças, fala assim, bem-aventurados puros, porque ele verão a Deus. Isso é algo bem simples, né? Você pensa, cara, pureza nos conduz a Deus. Mas algo que me choca quando está terminando, né, o Sermão do Monte ali, a multidão, os fariseus, saduceus, mestres da lei, ele diz algo muito interessante sobre Jesus. Porque imagina comigo, cara, os mestres da lei, eles sabiam tudo, só que eles tinham um problema. Eles não tinham o quê? Autoridade. E aí os próprios fariseus, saduceus, mestres da lei, quando Jesus está concluindo o Sermão do Monte, eles olham para Jesus e falam assim, esse ensina como quem tem autoridade. Quando você está cheio de Deus, as suas palavras, elas vêm carregadas com algo. Tem gente que tem muito conhecimento, tem gente que sabe muito da palavra de Deus, tem gente que lê muitos livros, tem gente que lê 50 livros por ano. E eu não estou menosprezando isso, isso é bênção. Se você ler 50 livros por ano aqui nessa noite, glória a Deus. Mas algo que nos muda é a nossa vida precisa ser carregada da presença de Deus, carregada de autoridade. Porque é a autoridade que nos conduz a ter as nossas vidas transformadas. Sabe, as nossas ações falam mais do que a nossa palavra. Mas o Senhor nos está chamando esses dias, cara, não para nós sermos bons de argumentos, mas para ser pessoas que estão cheias da presença de Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos tentando convencer as pessoas. A minha função, a sua função não é convencer as pessoas. Tem uma pessoa que tem essa função, o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Isso é obra dele. Se o Espírito Santo de Deus não mudar a minha vida, se o Espírito Santo de Deus não mudar a tua vida, cara, não tem como. Mas a nossa função na equação de Deus é nós sermos pessoas que têm autoridade. Muitas pessoas, as pessoas
as pessoas muitas vezes elas não podem concordar com aquilo que nós falamos, mas elas não têm como discordar muitas vezes de uma vida que se tornou testemunho. Elas não têm como discordar de uma vida que agora está vivendo um milagre, de uma família que de repente agora está sendo transformada. As pessoas elas não têm como discordar, elas podem até mesmo não, falar assim, cara, eu não acredito naquilo que você fala, eu não acredito. Mas vendo a sua vida, me gera uma dúvida no meu coração. E muitas vezes nós queremos persuadir, né? E o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Nós também estávamos orando aqui antes de começar o culto, antes de começar a palavra. O apóstolo Paulo fala, cara, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Sabe, cara, eu não me envergonho do evangelho, porque, cara, o evangelho mudou a vida de milhares de pessoas, e cada dia que passa ele tem transformado a minha vida. Sabe, eu sou tão grato a Deus. Sabe, estava conversando com uma pessoa essa semana, e ele está falando, cara, tu precisava ser um pouco mais tranquilo, mais light, né? Você não acha que esse negócio, você está levando muito a sério esse negócio de servir Jesus? Eu disse, não, cara, Jesus entregou tudo por mim, cara. Eu acho que eu faço pouco, eu preciso fazer mais para Jesus. Sabe, Jesus é digno de tudo que nós fizermos para Ele. Cara, Jesus é digno de qualquer noite de sono que você perca por Ele em oração. Jesus é digno de tudo aquilo que você pode perder, que você pensa que você perdeu por Ele. Sabe, Jesus, Ele merece, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Sabe, nós estamos aqui na casa de Deus, sabe, assim como Jesus, Ele chegou ali e destruiu totalmente o comércio, sabe, nós também precisamos, sabe, ter o temor do Senhor. Eu nasci na igreja, né, e eu lembro há muito tempo atrás que a primeira coisa quando nós chegávamos na igreja, era chegar na igreja, ajoelhar e orar e colocar as nossas vidas da presença de Deus. Sabe, não é que nós acreditamos no ritual, nós sabemos que o véu já foi rasgado e nós temos livre acesso à presença de Deus. Mas esse prédio aqui é o lugar que nós sabemos que é a casa de Deus, onde nós reunimos para glorificar Deus. Sabe, então todo sábado que você estiver aqui, amanhã quando você estiver em algum dos nossos cultos, cara, sabe que isso aqui é o lugar onde nós viemos para adorar a Deus. E por causa disso nós ajoelhamos, por causa disso nós levantamos as nossas mãos, por causa disso nós choramos, por causa disso nós pulamos, nós gritamos, sabe, por causa disso nós nos rendemos, porque esse lugar é a casa de Deus, esse lugar onde eu venho me encontrar com Deus. É legal acabar o culto e ir para a comunhão. Eu amava isso quando eu vinha nos cultos jovens, amava isso, esperava na verdade a semana toda para isso, que era meu point, né? Mas, cara, nós viemos na casa do Senhor para encontrar com Ele. Sabe, a minha oração nessa noite é que o mesmo zelo que estava no coração de Jesus esteja no meio do seu. Sabe, que o mesmo zelo que consumiu o coração de Jesus, a palavra de Deus fala que o zelo pela sua casa iria me consumir. Sabe, será que o zelo do Senhor nos consome? Sabe, o zelo pela presença, o zelo por viver em santidade, o zelo por renunciar à carne. Eu sei que um dos nossos maiores desafios como jovens, sabe, é renunciar à nossa carne, renunciar aos nossos desejos, sabe, é sonhos que nós temos, sabe, é tantas coisas, os nossos pensamentos, purificar o nosso pensamento, purificar os nossos olhares, são tantas coisas que nós temos, são tantos desafios, mas tudo isso é possível a partir do momento quando nós permitimos que o nosso coração, sabe, comece a se encher da presença de Deus. O nosso maior desafio para nós vencermos qualquer situação é sermos cheios de Deus. Quanto mais cheios de Deus nós formos, menos o pecado nos terá. Menos força o pecado terá sobre a nossa vida. Sabe, eu sei que talvez um dos maiores desafios conosco, jovem, é, cara, eu preciso vencer o pecado, eu preciso vencer o pecado. E às vezes a gente está tão
fissurado no pecado que nós nos esquecemos de buscar a presença de Deus.